Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Integrando Matemática. Eu sou o professor Daniel Leandro e hoje nós vamos trabalhar com a ideia de física. Física, professor? Mas não é matemática? É, mas calma um pouquinho, espera um pouquinho. Hoje nós vamos trabalhar com física na modalidade EJA, mais precisamente quarto período do EJA, certo, pessoal? Preste atenção numa coisa, o que é que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Ótica geométrica. Para você entender bem o que é ótica geométrica, primeiro vamos entender o que é que ela estuda. A ótica geométrica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos causados pela luz, ok? Então, tudo que é relacionado com o estudo da luz em física é estudado na ótica, certo, professor? Fácil, simples, objetivo de ser entendido. Todas as vezes que você falar de ótica, você precisa entender alguns conceitos que são básicos. Então, você primeiro precisa entender o que é um corpo luminoso e depois precisa compreender bem o que é um corpo iluminado. Professor, tudo bem, mas qual a diferença de um para o outro? Olha, chamamos de corpo luminoso qualquer corpo que tem luz própria. Observe esse exemplo que está aparecendo aqui na tela agora. Perceba que nesse exemplo aí, tanto o Sol como a vela, no caso a chama da vela, como a lâmpada, eles têm luz própria, eles produzem luz própria. Portanto, esses três corpos que tem no exemplo, e existem outros aí, são chamados de corpos luminosos. Lembre-se, um corpo é chamado de corpo luminoso quando ele tiver luz própria, quando ele emite luz própria. Certo, professor? E o que é um corpo iluminado? Ora, um corpo é chamado de iluminado quando não tem luz própria, ou seja, é quando um corpo precisa da luz de um corpo luminoso para aparecer. Exemplo, suponha que eu estou aqui nessa sala, de repente aquele apagão de energia, não passa nenhum raio de luz pela janela em canto nenhum. Tenho certeza absoluta que você não iria me enxergar. Então, para que eu apareça, eu necessito da luz da lâmpada. Então, eu sou um corpo iluminado. Estou sendo iluminado por um corpo luminoso, que é a lâmpada, certo? Então, cuidado para não confundir. Um corpo é luminoso quando ele produz luz própria. Um corpo é iluminado quando não tiver luz própria. Os corpos iluminados podem ser de três tipos. Eles podem ser transparentes, podem ser translúcidos ou opaco. Professor, qual a diferença de um para o outro? Escute, preste atenção, fácil. Um corpo é chamado de transparente quando ele permite 100% da passagem da luz. Exemplo, uma janela, certo? Uma janela com vidro liso, sem nada para interromper a passagem da luz. Quando é que um corpo é translúcido? Quando a luz ela até passa pelo corpo, você até consegue enxergar através dele, mas você não enxerga com nitidez. Olha aqui esse exemplo. Então, perceba que nessa figura daqui, você observa logo que você até consegue ver o contorno das pessoas atrás do vidro, mas você não está vendo com nitidez. Ou seja, a luz passa, mas ela não passa 100%. Então, esse corpo é um corpo translúcido, ok? Fácil demais, simples e objetivo. Terceira situação, um corpo opaco. Ora, o corpo opaco é aquele que não permite de jeito nenhum a luz passar. Exemplo, se eu ligar uma lanterna atrás de um muro, quem estiver atrás do muro certamente não vai ver a luz da lanterna. Ou seja, a luz da lanterna ela é interrompida pelo muro. Então o muro na realidade é um corpo opaco. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Vamos continuar aqui. Bem, se nós estamos falando sobre luz, é necessário que você entenda que a luz ela se propaga, ou seja, ela caminha, ela não fica parada. Se a luz caminha, então é de se imaginar que ela tem uma certa velocidade. E a velocidade da luz é algo de extrema importância no estudo da ótica e na física em geral. Só para você ter noção, a velocidade da luz no vácuo ela chega a atingir até 300 milhões de metros por segundo. Professor, o que significa isso, professor? Significa dizer que em um segundo ela consegue fazer uma distância de 300 milhões de metros. Isso é uma velocidade considerável, ok, pessoal? Então entenda, a velocidade da luz no vácuo é essa cifra daqui. Professor, eu sempre pergunto, professor, peraí, 300 milhões de metros por segundo. E o que é isso daqui? É o mesmo número, só que aqui eu escrevi em notação científica. Só para você ter noção de que isso daqui é igual a isso, perceba que eu tenho o seguinte, ó, 3 vezes 10 elevado a 8.
Se eu repetir o número 3 aqui, eu vou perceber que esse 10 elevado a 8 é o número 1, acompanhado de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes isso, o resultado vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba que é o mesmo valor, só porque eu mudei a maneira de escrever. Ok, pessoal? Essa é a velocidade da luz, certo? Ah, pessoal, veja só. A luz, ela, além de ter velocidade, além de se movimentar, a luz ela pode ser separada em cores. A luz branca, entenda o que eu estou falando. A luz branca, ela se divide em algumas cores. Dividir a luz branca em algumas cores é chamado de decompor a luz. Só que eu quero que você entenda primeiro que são duas coisinhas simples, falando de decomposição da luz. Primeira coisa, existem algumas luzes que são monocromáticas e existem aquelas que são policromáticas. Professor, o que é a luz monocromática? Uma luz é chamada de monocromática quando ela só tem uma cor. Todas as vezes que você enxergar uma luz que só tem uma cor, aquela luz é chamada de monocromática. E a luz policromática, aquela que é formada por duas ou mais cores. Um exemplo de luz policromática, como eu falei para vocês, a luz branca, a luz do sol é um exemplo de luz policromática. Perceba que nesse desenho, a luz branca bate no bloco de vidro lá, o prisma de vidro no caso, melhor falando, e ela se separa, ou seja, as cores se dividem. Professor, onde é que eu posso encontrar mais aí outro exemplo onde eu posso observar que as cores da luz branca se separam? Se você pegar um CD e colocar em uma luz branca, você vai perceber que ele vai começar a brilhar com várias cores. É porque aquela luz branca que tá batendo no CD lá, ela na realidade está se dividindo em várias cores. Outro exemplo, eu acho que é o mais claro, onde acho que todos já viram, é depois que chove. Você já parou para pensar porque só depois que chove se forma um arco-íris no céu? Cara, o que é que está acontecendo para se formar aquele arco-íris? Quando chove, quando estia no caso, né, depois que choveu, ficam no ar algumas gotinhas de água, algumas gotinhas de água. Perceba o seguinte, a luz do sol ela vai bater naquelas gotinhas de água e aquela luz branca do sol vai se separar, ou seja, as cores vão se separar. Então, automaticamente, quando as cores se separam formando aquele arco-íris. Entenderam? Então, isso daí são os princípios básicos da ótica geométrica. Eu espero que você tenha gostado. Galera, se realmente você gostou e entendeu, principalmente se você entendeu essa aula, não se esquece, dá aquele joinha lá, se inscreve no canal e ativa esse sininho de notificação que fica aqui no canto da tela, certo? Ah, outra coisa, não se esquece, tem dúvida? Quer perguntar? Coloca aqui nos comentários que na medida do possível nós vamos responder, ok? Valeu, tchau!